Queridos amigos, irmãos, muito agradecida pela oportunidade que a Web Luz nos dá de chegar até você. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos abordar um tema muito difícil e muito extenso. Claro que não vai dar para pôr tudo no programa. O nosso tema de hoje será o suicídio. Vamos ao pensamento, ouça e medite. Temos no amor o meio infalível de evitarmos as quedas e as perturbações em todas as esferas da nossa atividade. Pensamento de Augusto César Vanucci, no livro Simplesmente Amor. Voltando a saudar as pessoas que fazem diferença no mundo, com a sua presença, o seu trabalho, os seus exemplos, eu te saúdo. Eu te saúdo, Edgar Cayce, nascido dia 18 de março de 1877 e faleceu dia 3 de janeiro de 1945. Tinha uma mediunidade incrível que até hoje é estudada por todas as criaturas que se debruçam sobre o assunto. Era um médium inconsciente e sonambúlico. Ele começou a entrar em contato com as entidades espirituais muito cedo e era alvo de brincadeiras maldosas na escola e nos locais onde ia. Aos 13 anos, ele assistiu à morte por afogamento do avô, que entrou numa lagoa para tirar uns animais lá de dentro e acabou se afogando. A partir daí, ele passou a ver esse avô e começou então o contato mais amplo com os chamados mortos ou desencarnados. Então ele via coisas incríveis, cenas do passado da humanidade, esclarecendo fatos históricos que muitos pesquisadores não conheciam. Fez previsões do futuro que depois foram confirmadas através dos acontecimentos. Ele, às vezes, estava dormindo e tinha dificuldade de aprender. O pai estava tomando os pontos dele, o avô, e ele tinha dificuldade, às vezes, de memorizar aquilo que estava nos livros. E então ele falava para o avô, para o pai, deixa eu dormir um pouquinho em cima do livro, que daqui a pouco eu estou sabendo tudo. E eles deixavam, ele adormecia 5 minutos em cima do livro e acordava com o conhecimento de tudo aquilo que o livro trazia. Esta mediunidade o Chico Xavier também tinha. Quando nós fomos no Chico, em 1980, nós levamos a capa do livro Confidências de um Inconfidente, porque o livro estava sendo impresso já na gráfica. E o Chico pediu para a moça que o cuidava colocar a capa do livro embaixo do travesseiro dele. Era só a capa, não era o livro todo. Eu ainda brinquei e falei, Chico, você quer ter pesadelo? Fui eu que fiz os desenhos dessa capa. E ele me falou, que isso, Mariluz, um livro tão bonito sobre a Inconfidência Mineira. Ele nem tinha olhado sobre o que era o livro. E ele tomou conhecimento. Depois eu dediquei a ele o livro Inconfidência de uma Confidente e lhe enviei. E ele me mandou uma carta de 4 páginas falando tudo sobre o livro, que ele não tinha condição de ler porque não estava enxergando, mas ele punha embaixo do travesseiro e tomava contato com o conteúdo do livro, tal qual Edgar Cayce. Então eu te saúdo pelos exemplos que você deu, pela morte prematura devido à sua dedicação ímpar ao ser humano. Eu te saúdo, Edgar Cayce. Vamos então agora abordar o tema difícil do suicídio, que jamais se esgota. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa se mata a cada 40 segundos no mundo. 50% das mortes trágicas no Brasil são devido ao suicídio. Outras 50% são devido a assassinatos, que tem a ver também com a violência. O suicídio é
o ato através do qual a pessoa dá cabo da própria vida, o autocídio, né? E nós temos 11,4 pessoas se matando a cada 100 mil pessoas, geralmente entre a idade de 15 a 29 anos. Portanto, da adolescência e a juventude, pessoas que estão iniciando a sua responsabilidade na luta profissional, na vida afetiva, nos relacionamentos sociais e não encontram motivação para viver. Por que uma pessoa se mata? Nós sabemos que a pessoa que se mata tem profundo amor pela vida. Por incrível que pareça, Schopenhauer dizia até que o suicida é aquele que prova que ama a vida. E com isso ele levou muitos jovens, através da dialética do seu discurso, e também Nietzsche, através do seu niilismo, ao próprio suicídio, à própria morte. Depois, em segundo lugar, são as pessoas que já passaram da idade adulta e estão adentrando a velhice, acima dos 50, 60 anos, quando a pessoa já fez muitas coisas na vida e às vezes entra num processo de tristeza por perdas, num processo de depressão ou de abandono. Então, aquela pessoa que se mata, e são muitas no mundo inteiro, ela está diante de um problema que para ela é insolúvel. Ela não vê solução para aquele problema. Muitas pessoas também acreditam que a vida física é só esta, que não terão outras, que não sobreviverão à morte. E então acham que, se matando, acabarão com todos os problemas. Mas a ciência tem comprovado que isto não é verdade. Tem comprovado, através de lembranças espontâneas e estudos aprofundados, que a reencarnação, que é uma certeza de várias civilizações, na Índia, na China, há milhares e milhares de anos, é uma realidade do ser humano. E também que os chamados mortos podem se comunicar com os chamados vivos. Então, essas mortes violentas, geralmente, 75% se dá em países muito pobres, devido às dificuldades financeiras e de educação e de saúde que têm. Mas 8 mulheres para 15 homens é a porcentagem das mortes, ou seja, os homens se suicidam muito mais do que as mulheres. Talvez porque as mulheres chorem, talvez porque elas desabafem, talvez porque elas se voltem muito para a área sentimental. E os homens sempre são chamados muito à responsabilidade através de muitas e muitas civilizações, para eles serem os provedores das suas famílias, os protetores das mulheres, das crianças, os protetores dos seus países, os soldados, aqueles que lutam. Mas hoje em dia não, a mulher está adentrando todos os campos profissionais sem abandonar o seu lado feminino, o seu lado maternal. Então, o suicídio é uma tragédia para milhares de pessoas, não apenas para aqueles que se matam, mas também para os seus familiares e amigos que ficam impactados e sofrem com essas perdas. Como nós dizíamos, vários países têm índice alto de suicídio. O Brasil, no ranking, está em 8º lugar, o que é um ranking bastante alto, porque nós temos muita população bastante grande. A Índia, embora seja um país milenar, com muitas tecnologias, está em 1º lugar no ranking dos suicídios. E o Japão também, até por uma questão de cultura, porque no Japão, durante milênios, o suicídio era um gesto honroso. E os japoneses fazem
Festa quando a pessoa morre, porque a pessoa ingressou num plano melhor. E choram quando há o nascimento. Então, dentro desta cultura oriental diferenciada, que os indianos têm, os japoneses têm, isto incentiva, de certa forma, de uma forma inadequada, o aumento dos suicídios. Há muitas causas que levam uma pessoa a procurar o autocídio. Geralmente são substâncias químicas. A pessoa que é dependente do álcool, a pessoa que se droga e através das drogas, dos remédios, da dependência, acaba morrendo de overdose, acaba fazendo alguma bobagem sob o efeito dessas substâncias que levam-na à morte e até à morte de outras pessoas. As mudanças de humor, ou seja, os transtornos psicológicos que muitas pessoas têm e por isso precisam ser medicadas para poderem se manter dentro de um padrão. Nós vamos falar de normalidade, mas não existe isso. Na verdade, não existe ninguém normal. Essa que é a verdade. Todos nós somos, no mínimo, neuróticos. Sinto lhes informar, essa informação é do Freud, e, portanto, não vamos começar a nos julgar assim superiores às outras pessoas. Os nossos ideais, as nossas crenças, as nossas motivações, a nossa maneira de encarar problemas, situações, faz com que nós criemos mecanismos de defesa muito bons para o nosso dia a dia. A pessoa que tem, por exemplo, esquizofrenia pode vir a se matar, como o nosso querido amigo e grande pintor, o Vincent van Gogh, que nos seus quadros hoje estudados, ele identifica através daquelas volutas que ele coloca em todos os quadros, porque ele sempre é atraído pela luz, como qualquer esquizofrênico, né? Eles são atraídos pela luminosidade, e isso a gente pode estudar no Museu do Inconsciente, da Nise da Silveira. O Vincent van Gogh era esquizofrênico. E ele deixou o protocolo de Toro, a mônada do universo, nos seus desenhos. Os cientistas hoje encontram o quantum do Einstein, o protocolo de Toro, nos quadros do Vincent van Gogh. A depressão. Nós temos um fator da depressão relacionado ao nosso físico, à nossa herança biológica, estudado pela USP. Quem tem o ALOX12, esses genes, pode ter a depressão. A serotonina sobe na sinapse da célula e a pessoa se mata sem ter nenhum motivo. Ela não está com um problema insolúvel. Quimicamente é como se ela tivesse se drogado e ela se mata mesmo sem motivo. Portanto, atentem às pessoas que estão deprimidas. Elas não estão brincando. Atentem a quem ameaça de se matar. A CVV, que atende telefones, às vezes alguém está passando um trote, mas o atendente atende com carinho aquela pessoa, porque se ela está fazendo um trote, é porque ela tem tendência a suicídio também. Então, esses estados de humor, que envolvem a bipolaridade, a ansiedade, os transtornos todos de humor, levam a pessoa, às vezes, à inanição. Ela não quer comer, ela não quer tomar banho, ela não quer sair da sua cama, ela não quer contatar com ninguém, ela tem a síndrome, às vezes, de pânico, e é preciso ser medicada e ser atendida por profissionais para ela ir aos poucos saindo desse tipo de situação. O toque foi muito bem representado por Jack Nixon no filme Melhor é Impossível. Ele estudou o assunto, ele ganhou o Oscar por representar uma pessoa com toque. Uma pessoa incrível, maravilhosa, mas que se relacionava de uma forma muito agressiva e inadequada com as outras pessoas. Então, às vezes, esses filmes sobre casos verdadeiros ou não, mostram muita coisa como solução desses problemas, né? Que a pessoa está enfrentando, seja pela sua maneira de ser, seja pelos transtornos que ela traz. Então, atentem à tristeza,
o choro convulsivo, sensação de cansaço, pouca energia para fazer as coisas, a pessoa sem ânimo, sem concentração naquilo que faz, com muita desesperança, com pensamentos negativos, se isolando, sentindo muita solidão. 51% das pessoas sentem solidão, mesmo aquelas que constituem famílias e têm família, às vezes se sentem sozinhos no âmbito familiar. E 880 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. É uma coisa muito forte. Há outros, e em países também considerados de primeiro mundo, que buscam a eutanásia. Nós tivemos agora a Olimpíada e tinha uma cadeirante que tem dores terríveis, já ganhou muitas medalhas de ouro, e ela ia participar das Olimpíadas no Rio de Janeiro, que aqueles atletas dão um exemplo para qualquer pessoa de determinismo, de força de vontade, de perseverança, né, de ânimo. É fantástico o que eles demonstraram nas Olimpíadas. Mas ela, mesmo que ganhasse, parece-me que ganhou mesmo medalhas, ela ia depois solicitar ao seu país de origem a eutanásia, ou seja, uma morte assistida, sem tanta dor, mas uma morte. E tem a ortonásia, quando as pessoas ficam em hospital mantidas pelos aparelhos. E para que isso não aconteça, muitas vezes a pessoa precisa pedir em vida que isto não ocorra com ela, ela não quer ser mantida pelos aparelhos. Também tem aquelas criaturas que, mesmo pensando na morte, que acontece com todo mundo, deixam escritos que doam os seus órgãos. E a ciência tem progredido desde a primeira doação até a utilização de aparelhos feitos com elementos não orgânicos, não órgãos de pessoas. Aliás, em 1970, o Chico já falava nisso no Pinga Fogo de uma forma fantástica, quando estava todo mundo ainda impactado e escandalizado. E agora eles estão se preparando a fazer o primeiro transplante de cabeça, de cérebro. Nós temos isso na ficção científica, mas muito danosa, o Frankenstein, que a autora da história era uma dona de casa. Ela ganha rios de dinheiro até hoje com o direito autoral do livro que ela escreveu, que deu filmes e gerou muita polêmica. Então, vejam, vamos ficar atentos, porque no Brasil, a cada 100 mil pessoas, 6 se matam. 6 se matam. Os suicidas têm uma ideação. Eles escrevem uma carta e pelas cartas a gente verifica que eles estão no estado alterado de consciência, fora da realidade. Eles não estão conseguindo, às vezes, ajudar filhos, esposas, parentes, e eles deixam na carta: depois que eu morrer, eu farei por vocês tudo aquilo que eu não pude em vida. E outros querem se vingar, então eles põem assim: não condenem fulano pela minha morte, que é para justamente acharem que essa pessoa tem algo a ver com a sua morte. Então eles estão fora de uma realidade. Eles estão delirando. Eles estão numa atitude totalmente desequilibrada e muitas vezes atuado até por entidades desencarnadas. Neste caso, é um assassinato espiritual. Não é considerado tanto um suicídio, embora não exista nenhum obsessor que possa nos fazer o que não queremos, da forma que não queremos e na hora que não queremos. Nós somos 100% responsáveis por nós mesmos. E a nossa prece, a nossa vibração, a nossa palavra, os livros que aí estão, os programas, que hoje tem muitos filmes e programas, estão aí para auxiliar junto com esse grupo maravilhoso da CVV. Obrigado. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Mandem suas perguntas e as suas questões, dentro do possível responderemos.